nosso tema de hoje é dentro de uma melodia de uma música, creio que todos vocês já ouviram, mas ela tem uma grandiosidade para as nossas vivências. Então, buscar a cada parágrafo um pouco desse aprendizado, diferente, mas importante, até para a gente se ressignificar. Às vezes uma melodia conta muito daquilo que necessitamos, e o tema é Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha, a letra da música. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é a semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Então, vou buscar falar um pouco de cada parágrafo dessa música, para buscar o nosso aprendizado, ou aquilo que devemos. E já o tema, ele já dá um parecer para nós: nunca pare de sonhar. Porque enquanto há sonhos, enquanto a gente almeja algo, e eu creio que é algo que jamais a gente vai deixar nesta vida, enquanto tivermos vitalidade, força para buscar, é a nossa elevação espiritual, o nosso melhoramento íntimo, moral. E enquanto estamos aqui nesta vida, e depois também vamos ter esse aprendizado na espiritualidade, vamos sempre estar em busca dessa elevação, desse melhoramento, desse sentir melhor dentro de nós mesmos, que não creio que haja satisfação maior ou melhor do dever cumprido, da consciência tranquila, de estar sempre fortalecendo, buscando oportunidades de auxílio, de ajuda junto às pessoas que a gente está vivendo. Então, nunca pare de sonhar. Diz o autor, José Carlos de Luca: essa música de Gonzaguinha tem me ajudado ao longo da vida a recuperar minhas próprias forças durante as inevitáveis crises que todos nós atravessamos. A melodia da canção é gostosa de ouvir, suave, traz uma incrível sensação de alegria e esperança. E a letra tem propostas firmes que nos colocam na trilha da cura e da libertação. Espero que você depois possa ouvi-la também, apreciá-la, porque agora eu quero conversar sobre as ideias tão belas que Gonzaguinha escreveu e que nos farão um bem danado. Ontem um menino que brincava me falou: é preciso notar que todas as grandes lições mencionadas na canção foram contadas por um menino. É uma criança falando de verdades simples que nós adultos esquecemos. É possível se pensar que a pessoa, quando se torna adulta, parece perder um pouco a percepção das coisas simples e essenciais da vida. A luta pela sobrevivência material pode nos envolver no emaranhado de preocupações de tal ordem que nos tornamos pessoas tensas, medrosas, azedas, carrancudas, agressivas e mal-humoradas. E o pior de tudo é que esses estados emocionais em nada contribuem para a resolução das nossas dificuldades.
Ao contrário, pioram tudo desde a nossa aparência física, passando pela saúde, pela nossa energia até chegar aos nossos relacionamentos. Então, a criança sempre tem a simplicidade, a alegria de as fantasias infantis, que quando aqui na vida adulta a gente geralmente perde por conta de muitas necessidades, acabamos buscando e às vezes por essa busca ser meio que desenfreada ou de qualquer forma, que a gente deve priorizar tudo na vida. Tudo tem uma importância, mas cada setor tem que ser cuidadosamente apreciado, vivenciado como deve ser. Jamais deixar que um lado seja mais predominante na nossa vida. Temos as nossas afeições no lar, temos uma certa responsabilidade sobre a educação, sobre tudo aquilo que possamos representar na nossa família. Temos, até certo ponto, dentro das nossas possibilidades. No campo material, precisamos da subsistência, tocar um negócio, se a pessoa tem um negócio próprio, ou ser empregado da melhor forma e buscar o seu sustento também. Mas isso não deve render mais do que os outros. Que a gente vê, ou que talvez vocês todos veem, que há um desequilíbrio na busca do material. A pessoa se enterra naquela situação e esquece que existem outras situações que precisam ter cuidado. Tantas obrigações, tantos compromissos assumidos, que às vezes acabamos deixando as prioridades. O outro ponto, que não deve passar batido nessa primeira, para a gente não entrar nessa cadeia aí, de ficar uma pessoa amarga, azeda com os outros por conta dos problemas. Esquecer que dentro do trabalho material e da assistência nossa junto ao lar, as nossas responsabilidades, existe uma brecha que talvez seja a que mais possa nos completar nesta vida. Não que essas não sejam importantes, mas a terceira, que é aquele trabalho voluntário que a gente possa fazer. A assistência material, moral, que a gente possa prestar com alguém que esteja necessitado. Abraçar uma causa, uma ONG, fazer algo diferente que nos preencha o vazio que muitos de nós sentimos dentro. Então, são 3 pilares, dá para se dizer assim, que são os mais importantes. Temos outras vivências, mas elas não são tão pungentes assim, porque é no lar que temos as nossas obrigações, aqueles compromissos assumidos, as situações do passado que não foram resolvidas, e o trabalho material, isso a gente vai estar sempre tendo essa necessidade também. O parágrafo: hoje é a semente do amanhã. O homem perde a felicidade quando despreza a oportunidade do dia, que se chama hoje. Vive-se muito entre as lamentações do passado e as percepções do como futuro. A criança nos ensina a cuidar do hoje, a explorar todas as possibilidades do agora, a não se queixar pelo que passou e nem se encher de expectativa pelo que virá. Hoje é o único dia que temos para plantar as sementes de tudo aquilo que nós desejamos colher em nosso caminho. Somente na perspectiva do hoje estamos realmente vivos. Passado e futuro são tempos mortos, porque nada podem oferecer. Não há vida no ontem
felicidade para depois, está dizendo não para a felicidade. Agora, isto é uma fuga do presente, uma fuga da felicidade, pois quem vive buscando a felicidade no amanhã, jamais irá encontrá-la, pois alguém somente será feliz amanhã, se viver toda a felicidade do presente. É uma realidade de todos e sabem que tenho buscado nos últimos tempos vivenciar isso. Todo dia deve ser vivido da melhor forma possível, porque o próprio nome diz que é o presente, é aquilo que a gente tem, que até a nossa possibilidade de amanhã depende muito do que estamos fazendo hoje ou que estamos levando como energia para que isso ocorra. E aí pensando, eu falei desse tema na terça passada, não tinha pensado. A maior prova, quem está com um pouquinho mais de idade sabe disso, porque já está na época de ser feliz, não é? Já está na época, porque vamos deixar para o futuro sermos felizes? O que vai nos aguardar mais adiante, mais adiante? O tempo vai passar, a idade vai pegar cada vez mais. E muito menos do passado. Nós buscarmos vivenciar coisas que mal vivemos lá atrás, ou teve circunstâncias não boas. Foram experiências que a gente viveu, a gente se equivocou, ou de repente se equivocaram quanto a nós. Mas não há o que se fazer mais a não ser equacionar, ajeitar e viver o presente que vai dar o melhor futuramente. Mas a vivência é hoje. Dá para ser feliz hoje, amanhã não. Porque só vamos viver o amanhã quando ele chegar, e ele vai ser presente. Para não ter medo que esse tempo vai passar. É a terceira melodia. O alento. Pode ser que hoje você esteja atravessando uma fase conturbada, que 1000 problemas estejam tirando o seu sono. Mas a criança interior, que representa a sabedoria divina em você, assemelha-o a não ter medo, porque esse tempo ruim vai passar. O medo é o pior inimigo, pois a Bíblia afirma que aquele que se mostra frouxo no dia da angústia tem a sua força diminuída. Paulo, o apóstolo, afirma: porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, nós é que vamos palmilhar, porque dificuldades no momento atual que estamos passando, todos nós temos algo a ser resolvido, ou situações, sejam elas quais forem, mas a gente sabe como que essas situações vão passar, como todas as outras que já tivemos como episódios dentro da nossa evolução, e elas passam. Mas o que der, o que depender das nossas forças, vamos passar bem, com força, com resignação, com coragem, e não deixando passar a finalidade de toda essa circunstância que está vindo a nós, que é o aprendizado, é o melhoramento, é o fortalecimento da nossa fé, e com isso angariando mais confiança, porque não cessa a evolução e não cessa as provas no período que estamos passando. Estamos num momento muito acirrado
aonde que somos desafiados a evoluir muito em pouco tempo. Já perceberam que não cessam, às vezes parece uma bateria de provas na nossa vida para que a gente tenha um aprendizado. Não tem muito que nós ficarmos parados, descansando, esperando que venha uma outra prova. Hoje está mais acirrado, porque as 24 horas que nós tínhamos anteriormente como tempo, hoje equivalem a 16 horas. Até quem não tem essa compreensão, outra vez o rapaz me falou, ele não tem entendimento sobre isso, ele me disse. Me perguntou e me respondeu antes, porque ele já sabia, alguém falou para ele. 16 horas, o tempo está muito acelerado. Então, por isso que às vezes achamos que falta tempo. Não, nós é que temos que ser mais objetivos dentro daquilo que a gente precisa nessa vida. O tempo passa muito rápido. A existência, ela se dá muito rápido e a gente não sabe quanto tempo temos para evidenciar aqueles deveres que não devemos deixar para depois. A vida cessa, claro, continua, mas aí a nossa consciência, os nossos compromissos assumidos. Nem pare de sonhar. Napoleão, o imperador da França, afirmou que a imaginação governa o mundo. Poderíamos completar dizendo que governa a nossa vida também. São os nossos sonhos que nos movem, são as nossas aspirações que nos proporcionam forças descomunais, capazes de superar quaisquer barreiras. A Bíblia afirma que sem a lenha o fogo apaga. Os sonhos são a lenha, a fogueira da nossa vida. As pessoas que param de sonhar se abandonam seus desejos e aspirações, começam a morrer lentamente, independentemente da idade biológica que apresentam. Há muitos velhinhos cheios de vida e muitos mocinhos morrendo precocemente. Então está tudo no pensar, porque sempre temos que ter objetivos em quaisquer áreas que a gente esteja. Nós, pelo entendimento e sabendo das necessidades que não são poucas do nosso espírito, quantas coisas ainda temos que ajeitar dentro de nós, reformular as ideias, ter percepções mais abertas sobre a necessidade que temos junto às pessoas, o que atraímos, o que buscamos, o que pensamos, o que ocorre, o que se constrói, o que é bom para nós e o que ainda continuamos fazendo que não nos traz um bem tão significativo. Nós sabemos, mas às vezes ainda a gente toma caminhos, não digo caminhos, mas pensamentos que degeneram as nossas potencialidades. Então precisamos ter ou saber da força que carregamos dentro de nós. Temos ou somos muito mais fortes que imaginamos. Às vezes dá vontade de abaixar um pouco, se sentir um pouquinho de uma melancolia, achando que a vida está difícil e está difícil mesmo, mas é por conta também daquilo que a gente tem como ideia daquilo que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que dá vontade de a gente fraquejar um pouco, dá vontade também de se fortalecer. Sabemos do que passamos e ainda vamos passar e vamos evoluir, vamos passar as etapas. Bem ou mal, a gente vai chegar lá na linha de chegada daquela faixa da corrida. Então é nós que devemos lutar até o fim das nossas forças, que ainda que quando chegará ao fim, não
vai ser, porque vamos continuar a nossa evolução. A espiritualidade, depois voltando. E assim sucessivamente sempre foi. Mas hoje a gente tem que se relembrar. Porque o que dá para fazer hoje, fazer nesta vida, é muito mais fácil fazer agora do que deixar para outra oportunidade. Precisamos muito nos reformular enquanto seres humanos. Hoje o tempo, as ideologias que se combatem muito, mostra isso. O quanto ainda estamos, não digo, talvez fragilizados. Porque quando o ser está fragilizado, ele se torna agressivo. Então a onda de agressividade é muito grande. Não sei se vocês notaram. Parece que, nem vou entrar no mérito, porque já estamos passando por esse período. Mas existe muita fragilidade dentro do ser humano. E ele se mostra agressivo para se mostrar forte. E na verdade é o contrário. Aquele que é frágil e sabe da sua força, sabe suportar as provas, supera muito mais facilmente. Geralmente quem é agressivo se deprime, porque não consegue controlar as circunstâncias, nem as pessoas, vive num tumulto mental, porque quer controlar. Eu acho que vocês devem ter uma pessoa, pelo menos uma na família de vocês que é dessa característica. E sofre muito e às vezes se deprime porque não consegue controlar. Às vezes pode ser nós. Então precisamos muito de nos reformular quanto ser humano. De ser humano mesmo. Fazer o esforço dessa reformulação. Vamos para o último, que estamos com pouco tempo já. Eu creio que essa seja a mais importante, embora todas as outras nos tragam confiança, força. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Porque fé na vida, com toda a força, com toda a esperança, que nós devemos encarar cada oportunidade. E fé no que virá, porque o que virá vai ser oriundo às nossas ideias, às nossas possibilidades quanto mental, ou aquilo que nós colocamos para a vida. Então vai ser da exata forma. Então quando eu li esse tema, pensando, tudo na nossa vida é exatamente da forma que somos. Seja de uma pequena edificação do nosso lar, ou seja uma mansão de quem conseguiu construir. Trabalhou-se para isso, teve condições, acreditou que conseguiria e fez. Só uma pequena, porque é o lar onde que a gente mais está. Então ele é da exata maneira que a gente projetou, ou que ainda está em formulação, ou quem vai construir. Só uma ideia, e fora as outras coisas. Quem pensa em muita dificuldade, sempre acaba passando por elas. Começa a notar isso. Quando a gente tem uma ideia de impossibilidade das coisas acontecerem, demora um pouco mais. Às vezes acontece daquela forma e vai aos trancos e barrancos. E eu noto nas pessoas positivas que tudo flui e parece que é um foguete, tudo acontece naturalmente, ela confia tanto que aquilo vai e acontece rapidamente. Temos que buscar aquilo que não temos em nós. Então essa força está disponível para todos nós. Não somos desprovidos das mesmas possibilidades. O Criador possibilita para todos nós igualmente. Nós é que devemos confiar. Confiar e trabalhar para que isso ocorra, qualquer coisa. Mas a mais importante é nós. É nós, é tudo aquilo que possamos nos sentir melhor. É aquilo que eu falei anteriormente. É a consciência ligada ao nosso Criador, fazendo da melhor forma possível, honesta, não prejudicando, e sim auxiliando naquilo que é da nossa capacidade de auxiliar e fazer esse esforço.
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E sempre virá melhor quando somos positivos. E quando não acreditamos, vai complicar um pouco. Mas mesmo assim, lá um dia nós vamos optar por um caminho melhor. Porque às vezes cansamos de sofrer e tomamos caminhos alternativos melhores. Não é assim. Então que essa lição dessa melodia penetre um pouco os nossos sentidos e que a gente possa encarar com mais otimismo as nossas situações. Todas elas vão se resolver. Agora